O Conexão Rural fala com a deputada Franciane Bayer, do Republicanos, né? Que hoje está aqui em Uruguaiana. Primeiro, se apresente para nós, deputada, qual é a região que a senhora é, o seu reduto eleitoral. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Bom, é um prazer poder estar conversando com toda a audiência. Eu sou natural de Santa Maria, mas trabalho politicamente com todo o estado do Rio Grande do Sul. Ontem mesmo estive em Alegrete recebendo o título de cidadã alegretense e o nosso trabalho é focado nas necessidades reais do nosso estado. Por exemplo, como nós vimos falando antes, a gente tem agora focado falando do agro do Rio Grande do Sul, do socorro que a gente precisa trazer. E eu estive já semana passada visitando algumas mobilizações de agricultores. Voltei a Brasília, estive em reunião com o presidente Hugo Mota na Câmara dos Deputados, onde se comprometeu que o projeto da securitização vindo do Senado para a Câmara Federal, ele pautará um regime de urgência na Câmara dos Deputados. Também uma vitória nessa pauta, essa semana aprovamos o relatório do senador Hamilton Mourão em uma comissão no Senado. Então é uma pauta que a gente sabe que é emergencial, que a gente não pode esperar mais, mas nós estamos fazendo toda a pressão possível para que ande rapidamente e que chegue a securitização para os nossos agricultores. Não só nesse ponto, mas também estamos trabalhando a questão de renegociação das dívidas e de um fundo especial para o agro gaúcho. A gente sabe que o agro tem enfrentado grandes dificuldades, foi as chuvas demais na época da enchente, depois a seca que veio, então são vários setores do agro que foram impactados aqui no Rio Grande do Sul e que a gente precisa mobilização para conscientização no nível de Congresso Nacional, onde a gente envolve todo o Brasil para a atenção especial que o agro gaúcho necessita nesse momento, e lá na Câmara nós estamos trabalhando para isso. Não depende só da bancada gaúcha, mas nós estamos trabalhando para isso, para alcançar o resultado e o socorro que o agro precisa. Olha a importância que tem o Congresso Nacional. Essa semana nós tivemos aí a aprovação, pelo menos na comissão respectiva, da unificação das eleições e também de um mandato maior e único para presidente. No ambiente parlamentar, o que a senhora sente pode passar? Eu sou meia cética em passar para as próximas eleições. Eu acho que por mais que dê uma avançada, é um assunto muito complexo. Eu tenho as minhas dúvidas, não consigo nem dizer se eu sou favorável ou contrário, porque eu vejo pontos positivos e vejo pontos negativos, então acredito que para a próxima eleição a gente não avance. É um assunto bem complexo e, sinceramente, acredito que tenha assuntos e pautas mais urgentes que nós precisamos falar em nível de Brasil do que ficar se debruçando somente na questão eleitoral e de campanha eleitoral e de mandatos que se perpetuam por muito tempo. Essa é a minha preocupação. Eu acredito que a rotatividade é importante, principalmente quando a gente fala dos cargos do Executivo. Ainda voltando, deputada, a toda essa questão das prioridades do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a senhora está num berço aqui eminentemente agro, né? O Rio Grande é agro e a gente vê toda essa dificuldade que passaram os produtores e a gente vê a importância disso aí no próprio PIB gaúcho. Como é que a senhora vê a mobilização na Câmara dos Deputados para tentar intermediar um acordo que ajude muitos produtores a pelo menos poder plantar a próxima safra? A bancada gaúcha como um todo tem se mobilizado, né? Os que são base do governo procuram mais articulação com o governo, os que não são dentro da casa tentam trazer esse movimento, primeiro para entender que não é um movimento político, não é um movimento de partido A, B ou C, é um movimento do agro gaúcho que pede socorro. Então, independente da sigla partidária, a gente tem se unificado forças para resolver. Mas como eu tenho explicado, o assunto passa pelo Congresso, onde a gente tem parlamentares do Brasil todo. Então, a nossa mobilização é importante para fazer com que os outros parlamentares compreendam essa realidade que o Rio Grande do Sul tem vivido, que é diferente de outros estados. Nós temos estados que estão no ápice, se desenvolvendo bem, com o agro avançando sem perdas, e infelizmente o Rio Grande do Sul, com tantos problemas que tem aí ao longo dos anos enfrentado, trouxe essa crise no agro, e que a gente sabe que a securitização é a saída, é a solução. Só a renegociação das dívidas não vai resolver o problema, então a gente tem buscado. E como eu falo, a bancada gaúcha, contando os deputados federais e os senadores, são 34.
e nós estamos num universo aí de quase 600 parlamentares unindo Câmara Federal e Senado. Então nós precisamos de uma mobilização, é importante. Quero aqui parabenizar todo o esforço do agro do Rio Grande do Sul que tem se mobilizado. Eu tenho visitado algumas mobilizações, conversado com os agricultores e levando essa voz, esse grito de socorro para a Câmara Federal junto com os parlamentares de outros estados para a gente avançar na securitização. Agora nós precisamos de urgência, de celeridade, porque infelizmente, né, as parcelas estão vencendo, as dívidas estão batendo as portas dos agricultores e nós não podemos ficar debatendo muito tempo que em Brasília às vezes as coisas são lentas, mas a securitização tem avançado, que nós estamos correndo em cima e mostrando essa urgência. Muito obrigado, deputado.